Vamos levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Senhor e Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, aqueles que trabalham em consonância com os nossos estudos, os amigos aqui do Luz e Amor, que envolva a nossa reunião em um clima de muita paz, de muita harmonia, para que possamos captar bastante esses ensinamentos que nos chegam até o coração. Nessa tarde calorosa, que seja caloroso também a nossa vontade de aprender, de confraternizar, que essa 1h30 que passamos juntos aqui possa ser de grande proveito para a nossa alma, para a nossa vida. Com certeza, esses momentos refletem na nossa conduta no dia a dia. Então, é com muita alegria que nós iniciamos o estudo de hoje, sobre as bênçãos do meu. Olá, boa tarde. Oi, Angélica, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa E tarde. aí, tudo bem com vocês? Tudo. Bem, graças a Deus. Que ótimo. O time está completo hoje, só falta a Gleide. E a Marlene? E a Marleninha? Marlene, Por mais que o Antônio esteja representando ela aqui, né, mas a presença dela é fundamental. Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 12, versículos de 6 a 19. Ele vai falar sobre Pedro é libertado. Ele é claro, é uma consequência do nosso estudo da semana passada, onde o Tiago Maior tinha sido assassinado, e constava que o Pedro tinha sido levado para a prisão. E agora, na sequência, nós vamos estudar, então, a libertação de Pedro. Um estudo muito interessante, que dá para abordarmos muita coisa. Se a Soraya puder ler para nós. Pedro é libertado. Quando Herodes estava prestes a conduzi-lo naquela noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, atado com 2 correntes, e sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que se aproximou um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. Batendo na porta de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Disse o anjo para ele: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. E o anjo lhe disse: veste o teu manto e segue-me. E saindo, o seguia, não sabendo que era verdadeiro o que estava sendo feito por meio do anjo. Supunha ter uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que conduz à cidade, o qual se abriu por si mesmo para eles. Após saírem, prosseguiram por uma viela, e logo o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e retirou-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Percebendo isso, veio para a casa de Maria, mãe de João, cogonominado Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Quando ele bateu à porta do pórtico, aproximou-se uma criada, que atende pelo nome de Rode. E reconhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu o pórtico, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava de pé junto ao pórtico. Eles disseram para ela: estás louca? Ela, porém, insistia ser assim. Eles diziam: é o anjo dele. E Pedro continuou batendo. Ao abrirem, o viram e extasiaram-se. Fazendo um sinal com as mãos para se calarem, retalhou-lhes como o Senhor o conduzira para fora da prisão e disse: anunciai essas coisas a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Tornando-se dia, houve alvoroço não pequeno entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, buscando-o, mas não encontrando, após interrogar as sentinelas, mandou que fossem levadas para a morte. Descendo da Judeia para Cesareia, lá permaneceu. Ótimo. Bom, pessoal,
Parece que nós estamos lendo aqui uma história de ficção, né? Mas não é. Se fosse um filme de super-herói, né, Ramon? Dos X-Men lá, da Marvel. Mas nós percebemos que, não só aqui nesses capítulos, nesse versículo, mas em outras passagens, nós também nos defrontamos com passagens, com fenômenos ditos assim, espetaculares, né, espetaculosos. Esses versículos aqui vão nos mostrar que a capacidade dos espíritos, né, vão muito além do que nós imaginamos. Que apesar de tratar de leis naturais também, os espíritos podem fazer muitas coisas. E que para Deus nada é impossível. Né? É claro que obedece umas leis naturais, né? Mas nesse caso aqui existe a manipulação dos fluidos que nós muitas vezes não compreendemos. Então nós vamos conversar, e primeiramente eu queria partir de um princípio aqui, é o seguinte, porque fala que ele estava dormindo, né? Dentro da cela, estava muito bem vigiado. E aparece quem? Um anjo. E essa denominação anjo, ela é muito controvertida, porque para nós espíritas ela tem um significado, mas se a gente for pegar o significado para o restante das denominações religiosas, é um pouco diferente. Porque anjo, para nós espíritas, nada mais é que os próprios espíritos desencarnados. Esses que muitas vezes a gente fala anjo, nesse caso aqui, são espíritos que já atingiram um certo grau evolutivo, e que quando aparecem, né, são chamados de anjo. Seria mais um nome usado pela Igreja Católica. Nós, espíritas, costumamos chamar de espíritos amigos, espíritos evoluídos, né? Então, é uma diferença que é necessário nós já fazemos desde o início, porque seria uma contradição nós pensarmos que Deus, com toda a sua justiça e perfeição, teria criado seres especiais para serem anjos, e nós, seres obrigados a fazer uma trajetória evolutiva. Então, quando nós trazemos para a doutrina espírita, percebemos que a criação inteligente da divindade é a mesma. São todos os mesmos espíritos, com a diferença que os anjos, dito anjos, estão desencarnados e nós estamos encarnados. E até por isso que Kardec, na codificação, ele faz a diferenciação, né? Espírito quando está desencarnado e alma quando está encarnado. Então, chama-se dessas duas formas, até para identificar quando o espírito está fora da matéria e quando está na matéria. Quer fazer alguma consideração quanto a isso? Mas nada impede que esses anjos aí da Bíblia sejam espíritos que tiveram sua trajetória evolutiva, né? Justamente. Nada impede, não. Com certeza tiveram, né, Antônio? Inclusive porque estavam auxiliando esse trabalho, né? Sim. Sem dúvida. Isso foi muito esclarecedor para mim, porque eu pensava em anjos com a denominação que eu tinha da religião católica mesmo. Então, agora eu consigo discernir de uma maneira melhor e visualizar também de uma maneira melhor. Sim. Você é uma anja. Eu sou, né? Esse Antônio Eu acho a charada Joanangia. E nesse Porque caso... o que acontece? Às vezes, na religião católica, eles pensam que são seres criados à parte, que já foram criados perfeitos para auxiliar a Deus. Né? E a gente sabe, através da codificação, que todos nós somos criados simples, ignorantes, e que, para chegar nesse patamar, há todo um processo evolutivo, né, de milênios, para que o espírito atinja esse nível, né? Também, assim, essa questão desses fenômenos, né, entre aspas, que acontece na Bíblia,
desde a época dos patriarcas, né, de Abraão, eles já tinham essa conexão muito profunda, né, e acreditavam, né, nessas manifestações. Inclusive, eu estou fazendo um estudo sobre Moisés, e eu resolvi falar um pouquinho de cada um dos 5 livros, né, do Pentateuco mosaico. Então, o que acontece? O povo hebreu, desde que ele sai do Egito, ele foi guiado por uma nuvem de dia e uma nuvem de fogo à noite. Então, Moisés, quando ele subia na montanha, que ele subiu para receber os 10 mandamentos, ele entra nessa nuvem. Então, assim, dentro do simbolismo da religião, do judaísmo, tudo que fala em fogo é espírito, né? As línguas de fogo são os espíritos que falaram, né, com os apóstolos. Então, para eles, isso assim, é muito comum, esse intercâmbio, né, de Deus, não usa, lógico, na terceira revelação, que a gente vai saber que são os co-criadores, né, os espíritos que auxiliam Jesus na condução do planeta, mas desde o nascimento, né, da religião judaica, da cultura hebraica, tem essa conexão. Por isso que eles acreditam, né, num Deus vivo, porque é um Deus presente em todos os momentos da vida deles, inclusive igual Pedro estava preso, é um emissário que vai para libertá-lo da prisão, né? Por quê? Porque ele tem uma missão a cumprir, não podia ficar ali, né? Então é muito presente isso dentro da Bíblia. Então, só para falar um pouquinho, para clarear um pouco embora fugir um pouquinho do assunto, né, para clarear um pouquinho para a Angélica, que falou a questão da Igreja Católica, da forma que ela encara, né? Por exemplo, a própria Maria, que é a Nossa Senhora, que a Igreja Católica fala muito, o pessoal fala muito da Virgem Maria, e a gente sabe que não é assim, ela teve vários filhos, e mesmo foi dada aqui uma palestra muito, muito interessante explicando sobre essas coisas. Acho que foi em 2020. Quem é que falou aqui que foi aquela aula interessante? Foi o Aloysio. Quem foi? O Aloysio, então. Aquela lá foi muito esclarecedora sobre esse tipo de coisa, né? Mas aqui a igreja, que o católico, ele fala, por exemplo, quando ele fala Maria, ele fala a Virgem Maria, coisa como se fosse. Então, só para esclarecer bem isso aí, esse assunto Eu vou colocar no grupo interessante. o link para a gente poder assistir de novo, tá? Aquele é interessante. Obrigada, Iris. Agora. Imagina. Isso foi novo para mim também, foi novidade, eu não sabia disso, que a Maria teve outros filhos. Além de ter tido outros filhos, se você assistir essa palestra aí do Aloysio, né, gente? Você vai esclarecer muito sobre isso. Ramon Eu quero assistir. Estou colocando aqui, eu vou assistir de novo também, porque... Obrigada, viu, gente? Realmente, foi muito bom, né? Aquele estudo também, né? Muito Auxiliou bastante. Essa questão de filhos, Jesus teve irmãos ou não, é um pouco controversa, né? Porque várias vertentes que acontecem dentro dos estudos bíblicos, né, que a gente não pode fechar um raciocínio que foi assim. Bom, eu comungo desse pensamento, eu não sei se existem outras fontes, né, que fecha essa questão, né? Mas até que eu sei, né? Acho que Jesus foi o único filho de Maria. Tinha outros irmãos, mas muitos falam que era filho de José, mas a gente não vai entrar nessa questão, porque esse é, né, nosso intuito aqui não é estudo, né? Não é polemizar as coisas, né? E esse link que o Ramon vai colocar no grupo, é interessante todo mundo dar uma olhada mesmo, assistir, no caso, porque ele vai elucidar tudo isso. E vocês vão chegar, assim, numa conclusão, né? Vou dar um spoilerzinho aqui, que isso não vai alterar em nada. Se ela foi, se não foi, se teve irmão, se não teve, porque vocês vão ver que o conteúdo desse ser maravilhosamente evoluído, que é o importante, que no caso é Maria, né? Então é isso. Era um anjo. Por isso que Kardec fala, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que dos 5 pontos, né, da Bíblia que tem controvérsias, ele ficou com o ensino moral do Cristo, né? É o que o Espiritismo nos traz. Isso mesmo. E nessa questão de superioridade, esse ser que apareceu aqui, fala aqui assim no versículo 7,
Eis que se aproximou o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Então, tratava-se de um espírito de grande envergadura moral, né? Porque os espíritos elevados, vocês que são médiuns aí, pode falar para a gente, eles emanam essa luz, né? O perispírito deles é muito iluminado. Tanto a luz mesmo que a gente conhece, que dos nossos sentidos, como também a questão da sensibilidade, né? O espírito, quando evolui, traz uma paz muito grande. Então, esse espírito que visita Pedro, e o Antônio foi muito, muito feliz, dizendo que ele era um parceiro, né? Aí, que já estava na mesma falange de Jesus trabalhando, ele veio e trouxe aí essa novidade para libertar o Pedro, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Até que parece que os sentinelas foram levados à morte, né? Por isso, porque ele deixou ele sair, né? Ninguém entendeu na época, né? Isso que falou aí na leitura. Falou assim. Foi isso mesmo. É legal, na reunião passada, a gente não explorou isso, mas lá fala que o Pedro foi entregue a 4 quaternos de soldados, né? E aí, como é que é esse quaterno? É 2 que ficam amarrados ao preso e 2 que ficam vigiando a porta. E a cada 3 horas troca. Faz um revezamento, por isso são 4 quaternos, tá? Então você vê que para tirar o Pedro dali não foi coisa à toa, porque não foi só distrair os soldados para virar para o lado de lá e nem falar, vem rápido, corre, aproveita a chance, né? Teve que fazer essa turma toda aí dormir, provavelmente. Teve que abrir porta, teve que destrancar a corrente, Então, é um fenômeno bem significativo. Com certeza. Mas acho que de toda a parte fenomênica, concreta da coisa, eu acho que o mais interessante é a gente imaginar essa simbologia do sair dessa prisão, né? Eu acho que isso pode inspirar em todo o nosso estudo. Legal. Aí, o Ramon deu uma dica boa aí, gente. A gente tentar extrair o espírito da letra, fazer uma analogia. O que seria sair dessa prisão, né? Pedro estava preso materialmente, mas como era a questão da prisão íntima, né? Quantos de nós estamos aqui em liberdade, mas estamos presos a muitas coisas, né? O que vocês falam sobre isso? E vice-versa também, né? Quantos estão presos, mas estão libertos? E Pedro, qual era a situação dele? Qual a nossa situação diante dessas prisões? E aí, Ramon? Aí a gente pode... Você quer começar com esse texto que você colocou lá, de Unidade de Sintonia? A gente vai desdobrando? Também dá um... Parte na segunda coisa. Bom, para a gente só deslanchar, eu vou ler aqui. Se alguém quiser falar, pessoal, só abrir o microfone, tá? Ou levantar a mãozinha. Eu vi uma mãozinha levantada aí do Mundo VHS. É o seu amigo, Antônio? Não. Hã? O que acontece? Desculpa, o meu próprio ícone é uma mãozinha, entendeu? Mas eu não levantei a mão, não. Eu estou aqui escutando e compreendendo bastante aqui, absorvendo tudo. Legal. Quem precisar, só manifestar. Obrigado. Bom, só para a gente puxar, então, o assunto, eu vou ler uma mensagem do Emmanuel que chama Mediunidade e Sintonia. Desculpa, o livro chama Mediunidade e Sintonia. E a mensagem se chama Fenômeno e Doutrina. Até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis. Mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem um maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa
para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, no meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear-se a cura do cego Bartimeu. Há, todavia, consenso unânime em todos os lugares, com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior no reino dos céus será sempre aquele que se fizer o servidor de todos na terra. Num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação. Fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo que se consagrou aos sofredores e aos infelizes sem qualquer preocupação de posse terrestre. Conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. Questiona-se em torno do reavivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime, que revelou o suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida, num quadro social em que o ódio coroado interpretava a humilde por baixeza. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação dos mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações, com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições na doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivo de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica, que resistem à dúvida em qualquer parte. Emmanuel Chico Xavier. É muito bonito ver como que a nossa reunião ela é inspirada a todas as pontas, né? Porque todo mundo fez um comentário, a gente meio que entrou aqui numa questão, né, de dúvida, né, se é, se não é, de vários assuntos, falando da virgindade de Maria, falando de alguns fenômenos. É muito interessante, né, essa análise que o Emmanuel faz. Não sei o que o pessoal quer comentar. Eu acho que essa passagem, quando a gente... ela é muito rica em fenômenos, realmente, né? Se a gente pensar, ele viu o anjo, né? Rompeu correntes, conseguiu driblar toda aquela situação para sair. Então, foram muitos fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo, mas realmente... essa é uma das perspectivas, mas quando a gente olha a perspectiva mais profunda, é o despertar de Pedro mesmo, né? Como você havia dito. Então, sempre a sensação que eu tenho é que existem esses momentos oportunos, muito intensos, em que o fenômeno ele se faz presente para que se estabeleça o chamado, né? Para que é como se fosse uma consolidação de alguma mensagem que se pretendia passar ali, né? Então, sempre, parece que existem essas oportunidades, né? Então, essas situações vividas pelos apóstolos são sempre momentos muito intensos, envolvendo questões como essa, uma prisão, né? E, de repente, ele, contrariando todas as expectativas, né? Com tanto de guarda que estava montada ali, ele contrariou completamente tudo aquilo, e o fenômeno
se estabelece aí para que algo maior seja consolidado, né? Que é esse despertar, né? Se libertar realmente das amarras da matéria, né? E ter um olhar mais espiritual mesmo. Então, eu acho que é isso que eu consigo enxergar até aqui. Tem muito mais, né? Mas foi o que eu consegui. Eu acho que muitos de nós aqui teriam muitos testemunhos para contar, né? De momentos, de fases da vida que você sentiu alguém segurando na sua mão, sinais chegando, um amparo às vezes tão claro, tão evidente que você fala assim, não é possível, né? É muito interessante isso, né? Não sei se alguém quer dividir alguma história. Nossa, várias histórias, gente. Um caminho para inspirar. Por exemplo, eu fiquei uns 8 anos fora da doutrina espírita. Eu participei firmemente no período da mocidade, mais ou menos ali pelos 18 anos, foi mais de 8, foi uns 10 anos. Eu discuti com algumas teorias, sei lá, psicanálise, um monte de coisa. Para mim, a ciência explicava tudo. Entrei nessa sintonia e abandonei. E aí eu estava morando em São Paulo e um grande amigo, um dos meus melhores amigos hoje, mas ele foi meu professor de espanhol. E ele começou a conversar comigo. Ele tinha saído de um período de ceticismo também. E ele começava a conversar e eu retrucando. Começava a conversar e eu retrucando, mas tudo bem. Aí eu tive um dia voltando para casa. Numa avenida lá de São Paulo. Eu não sei se o pessoal sabe, tem aqueles ônibus muito grandes, assim. Tem uma sanfona cinza. Parece uma sanfona cinza, assim. Lá fala trólebus, né? Falava assim. Como é que é? Trólebus. Trólebus, parece que era. Estourou um treco daquele, eu tava, assim, o ônibus estava vindo no sentido contrário e eu aqui. Aí a peça voou e foi bater bem no meu para-brisa. Assim. E ela bateu no canto de lá, porque se ela tivesse vindo em mim, talvez eu tivesse desencarnado. Beleza. Passou, eu não sei se foi uma semana, ou menos de uma semana, eu desci para estacionar meu carro na rua, foi assaltada a mão armada na porta do carro, na porta do apartamento que eu morava. Depois eu vim para Franca, bateram no meu carro também, foi coisa de uma semana depois. Bateram no meu carro também, eu estava no restaurante aqui. Tá. Eu falei assim, está acontecendo alguma coisa, eu preciso voltar. Aí eu voltei, atendi o convite do Chama Vitor, meu amigo. Eu sou muito grato a ele por isso, eternamente grato. Me emociono muito de lembrar. E aí, a partir do momento que eu fui à primeira reunião, aí eu comecei a ler os livros do André Luiz, e aí eu não parei mais. Aí eu tive um sonho, assim, de uma entidade, o meu sonho, todo azul. Eu só tenho a lembrança, assim, dela chegando, eu me ajoelhando e pedindo perdão. Isso que eu me lembro. E a partir daí foi um festival. Foi, assim, vários anos de coisas acontecendo, porque é um esforço que você tem que fazer muito grande para você sair dessa sintonia materialista. Mas, ao mesmo tempo, quando você está nesse começo, eles se empenham em te ajudar muito. Chega uma hora que você tem que se virar sozinho, mas é muito interessante. Então, esse é um pouquinho assim, do testemunho que eu tenho para dar. Legal. Obrigado. Foi mais ou menos assim que o anjo me tirou das correntes. Pessoal, por enquanto alguém pensa, então, em alguma relato também, eu vou fazer uma leitura que está no... que está no Livro dos Espíritos. É uma pergunta do nada, que as coisas acontecem aleatoriamente. Aí está assim, ó, os espíritos influenciam os pensamentos e nossos atos? Aí está a resposta assim, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. O Livro dos Espíritos, item 459. Diante de tantos exemplos da presença e da possibilidade da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo,
é de se perguntar como é que ocorrem tantos acidentes, tantas situações desagradáveis, por que esses espíritos não agem no sentido de proteger as pessoas? A explicação se tem no fenômeno de sintonia, conforme se dá na radiotransmissão. Na proteção espiritual, a sintonia ou ligação mental com os trabalhadores do bem só será efetivada por aqueles que procuram pensar, falar e agir equilibradamente. Além do mais, os espíritos trabalhadores do bem respeitam as nossas escolhas. Entende-se assim a necessidade do cultivo da oração, da reflexão, a fim de termos consciência de que categoria de espíritos estamos elegendo para nossa companhia. Dessa presença de espíritos, já advertia Paulo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O Espiritismo nos mostra que tudo começa no pensamento. Por isso vai além do conhecido adágio. Dize-me com quem andas, que direi quem tu és. Ensinando. Dize-me que pensas, que direi com quem andas. Daí a necessidade da observância da recomendação do mestre. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Pessoal, esse questionamento do Livro dos Espíritos parece ser muito forte quando diz que, em suma, são eles que nos dirigem. Mas se você pensar bem, até o seu relato é uma comprovação disso, nós estamos a todo momento em conexão com o mundo espiritual. Tanto nos nossos momentos de felicidade, né, de bons pensamentos, quanto nos momentos também de vigilância. Então, se a gente pega essa lição de hoje, percebe-se, ele falava na lição anterior, que existia, os discípulos estavam todos em oração porque Pedro tinha sido preso. E quando ele retorna, que o anjo liberta ele, e ele chega no pórtico, todos estavam em oração também. Então, percebe-se que para que os espíritos tenham uma atuação mais direta, em todos os sentidos, é necessário que haja uma sintonia. Temos que estar também fazendo a nossa parte, porque senão a atuação fica muito complicada. Às vezes nós andamos num bloqueio quase que permanente e não damos essa abertura para que os espíritos atuem, né? Então, na minha vida também já aconteceu muitos momentos que aconteceu com o Ramon assim, e a gente fica pensando, nossa, eu acho que se eu tivesse um momento de lucidez anterior, isso tinha acontecido mais rápido. Mas é porque a gente fica fechado. É uma construção, né? Eu estou lembrando aqui agora também, por exemplo, que esse recomeço, para mim, foi muito legal. Porque todas as reuniões parecia que os palestrantes estavam falando para mim. Todas. Não tinha uma que eu não ia falar, que eu não percebia. Ainda hoje é assim. Eu não percebia que eles estavam com isso de alguma forma. Né? Talvez pelo anjo da guarda, né? E aí eu estava muito mais sensível naquela época para perceber esse tipo de coisa, né? É muito interessante. Mas eu não sei se vocês já viveram a experiência de... eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim, quando eu estou com um problema, às vezes, muito difícil de resolver, eu tenho o hábito de não resolver no dia. Ela fala assim, mas você não vai... calma, eu preciso de uma noite. E é interessante, porque eu não sei o que... Quer dizer, imagino que aconteça, né? Mas eu acordo com a solução. Então, foi uma coisa que eu levei tempo para perceber. Quem convive muito com a gente, né? Acaba percebendo, às vezes, antes que a gente. Eu lembro que agora ela faz assim, às vezes, quando está acontecendo alguma coisa, fala assim, você vai dormir primeiro, né? Tipo, então, essa conexão que às vezes, a gente esquece também, né? Às vezes, dessa possibilidade, né? Desses encontros. Mas eu acho que a gente tem, nas nossas preces, durante o nosso sono, né, oportunidades únicas, assim, de encontros, realmente, né? E para quem realmente se conecta, né, e acredita, realmente, às vezes acontecem soluções completamente diferentes de tudo aquilo que você estava imaginando, né? Porque você consegue
compreender as orientações que a gente recebe, né? E a gente recebe de diferentes maneiras. Às vezes, acontece muito comigo, às vezes, acontece isso, né, do sono, assim, de eu acordar com o problema resolvido na minha cabeça, mas também acontece uma coisa interessante, de alguém que não tem nada a ver comigo, chega e fala alguma coisa para mim que tem tudo a ver com aquilo que eu tô... E eu falo, mas por que você está me dizendo isso, né? Então, aconteceu isso em várias oportunidades da minha vida, inclusive de situações de perigo mesmo, em que teve uma situação muito marcante, assim. Eu ia pegar uma carona com uma pessoa que eu não conhecia muito bem, eu já morava aqui, não, eu morava em Araraquara, e trabalhava aqui. E ele era amigo de uma amiga minha. E eu tinha tido um contato com ele, mas alguma coisa ali, não sei, sabe? Quando o coração aperta, assim. E ele insistia muito em me dar essa carona, e eu estava preocupada com aquilo estava me incomodando, assim. E eu, quando fico muito angustiada com alguma coisa, eu tenho uma reação alérgica, a gente começa a espirrar, emocional, assim. E eu não falei para ninguém, e aquilo estava me consumindo, porque estava chegando a hora, né, de pegar carona, e eu estava um pouco angustiada. Aí uma outra pessoa que trabalhava comigo chegou para mim e falou assim, nossa, a minha mãe sonhou com você essa noite, ela não te conhece. E ela falou que eu precisava te contar esse sonho. Ela falou para você tomar muito cuidado e não entrar num carro, e ela descreveu o carro do rapaz. Olha só. Que ele vai fazer alguma maldade com você. E a hora que eu parei, eu sentei assim, eu falei, mas como? Ela falou, Soraya, minha mãe não conhece você, ela nunca te viu. Ela descreveu você, ela descreveu esse carro, e ela falou que era para te avisar isso. Ela absolutamente sabia daquela história, assim, de maneira nenhuma. E na hora que eu liguei para a pessoa e falei, olha, eu te agradeço, mas não vai dar certo, de eu pegar carona. A pessoa ficou muito, assim, eu não tinha nem, assim, amizade, intimidade para a pessoa ter o comportamento que ela teve, assim, sabe, de explosão. E eu falei, meu Deus. Tinha algo ali. Então, assim, eu acho que a gente está atento também, né? Porque, às vezes, as coisas chegam para a gente de maneiras completamente inesperadas. E essa questão do sonho não era a primeira vez que acontecia. Mais de uma pessoa já sonhou comigo em situações que eu recebi aviso através de alguém. Interessante, né? Mas acontece. Que legal. Então, eu acredito muito, assim. Mas a gente tem que estar pronto e tem que estar realmente... tem que ter ouvidos para ouvir, né, gente? Porque, às vezes, a coisa vem para você e você não percebe aquilo como um aviso, né? Ou pode ficar até irritado de alguém estar falando alguma coisa para te ajudar, né? Então, é importante a gente compreender os sinais também, né? É isso. Mesmo. Incrível, né? É incrível, né? Verdade. Alguém quer fazer algum comentário? Pessoal, o que aconteceu lá na prisão, se a gente for trazer para as leis da física, 2 soldados com ele, havia 2 soldados na porta, existia uma guarda muito grande, portas fechadas, e mesmo assim, o Espírito conseguiu fazer com que o Pedro saísse de lá sem que ninguém percebesse. Como vocês encaram essa questão dos acontecimentos aí? Se você falar isso para um cético, ele vai dizer, não, isso é mentira, isso não aconteceu. Existe alguma coisa aí que vai explicar isso. Como faz? Deus respeita as leis naturais, ou para Deus tem algumas limitações, ou para Deus nada é impossível? O que vocês falam sobre isso? Eu entendo que ele respeita as leis naturais, que nada foi feito fora da lei. Talvez a gente não tenha todos os detalhes aqui, mas
a gente pode imaginar que esse espírito de luz, ele possa ter conduzido alguém, né, para abrir as correntes lá, deve ter uma chave encadeada, não sei, alguma coisa nesse sentido que possivelmente aconteceu, né? Acho que ninguém consegue imaginar ou até alguém, não estou, como é que fala, num estado sonambúlico, eu fico imaginando, não sei, esses guardas adormeceram de alguma maneira, e alguém agiu aí nesse estado, não sei, eu penso dessa maneira, mas não fugindo às leis Derrogar naturais. as leis, né? Existem várias possibilidades, sem derrubar a lei, de ter feito esse fenômeno acontecer. Muita coisa. Através dos fenômenos de materialização que a gente tem notícia, de várias formas. Né? Pode ter feito abrir as fechaduras, abrir as correntes, adormecido soldados, colocado eles num estado de distração que eles não estavam percebendo o que estava acontecendo, ou estavam adormecidos. Tem muitas coisas, pode ser o que você disse. Alguns soldados em desdobramento, ou um fenômeno sonambúlico foi lá e abriu. Pode ter sido várias coisas. E favorecido pelos fluidos emanados aqui, pelas vibrações que estavam acontecendo, né? Tinha uma sustentação também, né? Dá a entender que tinha, pelo menos. Isso, você fala para o pessoal assim. Havia uma Agora, sustentação, né? Com certeza. E o próprio Pedro também já estava num momento, né, que ele já tinha passado aquele momento mais rude dele, que a gente estava se falando, né? Porque após a morte, né, física de Jesus, muda totalmente. A gente percebeu nos nossos estudos anteriores que Pedro tem uma transformação muito grande, né, com relação à sua questão moral, comportamental. Então, ele já era um líder, uma pessoa totalmente sintonizada com a equipe do Cristo, né? Então, tudo isso, penso que colaborou para que acontecesse essa libertação dele. Mas eu queria fazer uma correlação assim. Se um fenômeno desse aconteceu, dito como impossível, você sair de uma prisão assim, por que nós ainda nos limitamos a tantas coisas? O que vocês falam sobre isso? O meu som está falhando. Será que a minha... Como é que tá aí para todo mundo? Márcio? O e-mail. Tenta abrir e-mail. O meu também está dando uma falhadinha, de vez em quando. Acho que é conexão mesmo. Tá congelando às vezes, mas está dando para entender, sim. Obrigada. Pode ser a conexão aqui, não. Eu acho que é a conexão aí, porque quando volta, a gente vê que não perdeu o que você falou. Depois acaba, parece dar aquela atrasada, depois volta, a gente consegue saber o que você falou. Sim. Deve ser a conexão. Fabiano, quer falar alguma coisa? Eu gostei muito do depoimento da nossa amiga, esqueci o nome dela. Soraya, isso. E do Ramon, Ramon? Ramon. Do Ramon também. Com relação da Soraya, já ouvi falar muito que o sono é também uma mediunidade. Eu não sabia o sonhar, mas eles falam que quando a gente aprofunda no sono, a gente sai espiritualmente, né? A gente está ligado, né? Num cordão, assim, meio que invisível, mas a gente trabalha no outro plano, né? Espiritual, tudo. Faz diversos tipos de trabalho, resgata, né? De resgate, tudo. E eu para estudar. Hã? Sai para aprender também, para estudar. Sim, para estudar, exatamente. É uma mediunidade, eu não sabia disso, que o sono também era considerado uma mediunidade. Tem pessoas que têm sinais, né? Tem clarividência, assim, pelos sonos, né? Através dos sonos. E a minha dúvida que eu fiquei com relação àquela hora que vocês tinham falado sobre
o anjo da guarda, santos também os espíritas não acreditam, né? Em santos, né? É tudo a mesma. Tá na mesma categoria, né? É porque eu lembrei muito da Joana de Ângeles, né? Que ela foi considerada, assim, ela era a mentora espiritual do Divaldo Franco, né? Né? E ela foi vista, né, por muito tempo como uma santa, né? Então, eu acho que a gente correlaciona muito, né? Anjo da guarda com santo, né? Com uma presença santificada, mas os espíritas realmente não acreditam nisso. É mais o próprio espírito desencarnado, né? Que a gente faz uma correlação, né? Mas tem aqueles espíritos angelicais, né? Que a gente sente aquela energia boa. Eles falam que sempre quando a gente vai desencarnar, um desses espíritos, não sei se é algum familiar, tudo, vocês até me corrijam se eu estiver errado, eles vêm para ajudar a gente a fazer a passagem. Né? Eu só queria fazer uma observação aí no que você falou, Fabiano. Depois o pessoal vai até explicar também se eu estiver errado. Mas eu acho assim, a gente falar que o espírita não acredita no santo fica assim um pouco forte. Eu acho que vamos trocar o não acredita por o espírita explica o santo. Então, assim, o santo, a meu ver, e pelo que eu já entendi do espiritismo, ele explica que é um espírito superior, espírito desenvolvido. Então, ele não é que ele não acredita no santo, ele explica o santo, ele explica que o santo é um espírito desenvolvido. Isso, exatamente. Eu que não soube usar as palavras. É isso mesmo. Eu não quis corrigir, não, só quis acrescentar. É complementar, eu entendi. Complementar, perfeito, não entendo perfeito. Assim. Legal. O que a gente não, só para completar aqui também, o que o Espiritismo não se alinha é com você adorar objetos. Tá? Então, isso. Pode ser talismã, pode ser um santo, pode ser... ele nos esclarece para entender que a gente tem que atingir com as nossas preces as entidades superiores que possam nos ajudar. Tá? Inclusive, a gente aprende muitas vezes essas figuras que ao longo da história foram beatificadas. Às vezes, na prática, elas tinham uma história muito ruim, na verdade, muito negativa. Foi por questões políticas ou interesses que elas estão sendo elevadas. Mas que as preces sinceras, enviadas, remetidas em direção a elas, são entendidas pelos grupos dos bons espíritos. E você sabe de onde vem isso? Essa questão de santo, mesmo o espírito. Dispersador, ser mulher. Sabe de onde vem? Não. Panteísmo. Isso. É uma forma do panteísmo. É uma forma de fazer panteísmo, é isso mesmo. Se você começa a estudar um pouquinho sobre a filosofia grega, você vai ver que ela expressa de uma forma diferente. Né? Então, eu conheço muitas pessoas católicas que têm uma fé tão grande, e a gente pega ali, até mesmo no livro Politeísmo, verdade, bem lembrado. No livro Há 2000 anos, por exemplo, narra vários momentos da Lívia orando com a cruz que o Simeão deu para ela de presente. Ela pegava a cruz e orava. Então, não era objeto da cruz específico. Era a fé que ela mobilizava dentro de si mesma. Então, tem muitas pessoas católicas que promovem curas, que acessam entidades maravilhosas, que as ajudam, que têm uma capacidade intercessória muito grande, e apesar de usar o santo para isso, né? Eu sou devoto do santo tal. Eu acho lindo quando eu uso, né? E mais bonito ainda quando a gente percebe que a pessoa consegue fazer esse vínculo do sentimento mesmo, né? Então é isso que importa, né? Teve uma fase que a doutrina atacava isso de uma forma um pouco hostil, né? Eu acho que essa fase já passou,
A gente não ouve mais isso. A doutrina, sim, Porque- mas o movimento. É, o fala, né? movimento, obrigado, Hernando, o movimento, né? Porque hoje nós respeitamos, a gente entende que quem tem a moral mais elevada é que consegue ajudar mais, servir mais, fazer mais caridade real. Independente da religião que professa, das práticas que professa. Né? E isso volta a coisa para a gente, totalmente. Né? Bom, antes de jogar a pedra lá no meu irmão, deixa eu prestar atenção, é o que importa. É isso mesmo. E a gente entende também que dentro da própria codificação temos Santo Agostinho, temos São Luís, que tudo chega com esses nomes veneráveis, né, que passou pela Terra. Estão aí sendo esses luminares na terceira revelação, né? É. Mas, assim, a questão a gente pensa muito no segundo mandamento, não cultuar imagens, não farei imagens, né? Por quê? Porque Deus, ele é imaterial. Então, como Jesus próprio disse, Deus é adorá-lo em espírito e em verdade. Deus ama todos aqueles que o adoram em espírito e adoram em espírito e em verdade, né? Então, não é o santo que às vezes a pessoa tem devoção, mas Deus vê muito o que está aqui no íntimo de cada um de nós, né? É o que realmente faz a diferença. E nesse ponto, o feudalismo não tem isso, não. Mas o próprio Jesus já começou a desconstruir isso lá. O que existia, Jesus já começou a desconstruir, né? Na própria conversa que ele tem no poço lá de Jacó, com a mulher samaritana, né? Ele fala, né? Porque ela começa a questionar ele, qual é o monte que nós temos que rezar, né? Lá em Jerusalém ou aqui na Samaria, né? Aí ele fala, não, chegará um tempo que nós vamos fazer o nosso sentimento em espírito e verdade. Aí ele ainda fala, mas e esse momento já chegou, ou seja, ele já foi estabelecer isso. Não, eu falo com relação à idolatria. A idolatria, sim, A idolatria. do Deus único, você fala, né? Eu achava que esse lance de cultuar imagens fosse só da Igreja Católica, fosse o catolicismo que tinha trazido isso. Assim, eu nunca vi o espiritismo sendo hostil com quem venera, assim, mas já vi outras religiões, como os evangélicos, tudo, que também não cabe, né, nessa discussão, mas o que eu queria dizer é o seguinte, no máximo que eu vejo, assim, em casas espíritas, são retratos, fotos de mentores, como Barçanufo e outros espíritas. Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, exatamente. Mas isso aí, assim, eu vejo apenas como uma questão de recordação, de respeito, Isso. de ação. De homenagem. Homenagem, um lugar específico, a pessoa entrar lá e se ajoelhar, né, e ficar. Mas vou falar para vocês que tem um centro aqui em Franca que eu frequento, ali no Primavera, que tem o retrato, né, de quem fundou o centro ali. É o pai da Vera, não vou saber falar quem que é ele. Mas quando eu entro naquela sala e vejo o retrato dele, eu sinto uma vibração, uma energia muito grande. Eu sinto a sala até um pouco perfumada. Aí já não sei se isso é da mediunidade minha ou se outras pessoas também têm essa sensibilidade. Eu acho que é um pouco de tudo, né? Pode ser. Um pouco de tudo. É isso aí. Eu posso falar uma coisa de Pedro? Estou com uma coisa aqui. Você fez uma pergunta agora há pouco sobre Pedro. O que você tinha perguntado? Eu acho que eu tinha perguntado assim, se é impossível, se a gente viu essa questão, que era muito difícil, né, de sair daquela prisão lá de forma tradicional. E Pedro conseguiu. Por que a gente se limita em tantas coisas que são muito mais fáceis do que uma libertação dessa, e nós ficamos presos? Às vezes presos a relacionamentos doentios, a trabalhos desgastantes, a circunstâncias que nos fazem sofrer. Por que nós não conseguimos nos libertar dessas prisões, né? E a gente vê outras pessoas com prisões muito piores e conseguem se libertar. É falta de fé, é falta de vontade, é falta de dedicação? O que é para vocês? Ou é Deus não agindo? Então, é uma reflexão. Seria isso?
eu fiquei pensando assim, que Pedro, ele teve a escolha de também não sair. Ele podia ter se deparado com aquela luz, podia ter se assustado e ficado com medo. Mas ele teve uma coisa chamada coragem. Ele quis aquilo. Né? Então, quantas vezes a luz se aproxima de pessoas, né, que precisam sair de determinadas situações e ainda não está pronto. Pedro estava pronto. Né? Ele estava pronto e ele teve coragem. Porque ele sabia também que ele estava fazendo algo que contrariava tudo que estava sendo imposto a ele naquele momento. Então, ele estava pronto e ele teve coragem. Eu acho que é isso. É estar pronto e ter coragem. Porque uma vez que você fez a escolha, não tem como voltar para trás, né? Deixa eu só antes de entrar nisso daí, porque aí nós vamos entrar na questão da vontade. Da vontade, é. Mas eu queria ler o último parágrafo desse vontade. problema aqui, mas eu acho que é para fechar o assunto anterior. Aí o Emmanuel fala assim, ó, os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. A gente contou um monte de coisa aqui. Né? Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Tá? Deixa eu só ver. Então é importante, porque muitas vezes os nossos anjos da guarda nos retiram de cadeias, ajudam a nos retirar de cadeias pesadas. Mas a gente tem que tomar cuidado para não sair do extremo para o outro. Como espíritas é muito fácil fazer isso. Tudo é obsessão, tudo é o guia que vai me ajudar, aquele centro é mais forte, o outro é mais fraco, e a gente começa a se perder no entendimento. Tá? Nem criar uma dependência disso, eu acho, mas saber que a decisão ela é sua, né? Não é de mais ninguém. Você pode ouvir um bom conselho, pedir o bom conselho é um direito nosso, né? Você tem seu anjo guardião, você pede o bom conselho, você tem acesso a isso, mas a decisão é sua. E se der certo ou errado, é seu livre-arbítrio. Eu acho que isso a gente não pode perder a consciência. E nem se colocar em situações de perigo. Né? Então, eu acho que ou de perigo, ou outras situações que possam te fazer vivenciar aquilo outra vez, acreditando que alguém vai te livrar sempre. Né? Eu acho isso que vale isso. para qualquer religião, qualquer situação. Fé. Né? Tipo, a pessoa tem a fé que o tal santo vai interceder por ela. Maravilha, é isso mesmo. Mas cada um tem que fazer sua parte também. Né? Então é isso, a gente não deixar tirar os pés do chão, e aí a gente vai conseguindo colocar as coisas no lugar. Mas vocês pensaram uma coisa também que foi lida aí, eu fiquei preocupado, de certa forma, assim, vamos trocar um pouquinho de ideia sobre isso aí. Porque se a gente fosse assistir, por exemplo, se fosse um filme essa história, uma outra coisa que estivesse assistindo, parecia que tinha uma injustiça aí nessa situação, né? Porque o Pedro foi libertado, ele foi ajudado e tudo mais, tudo certo. E claro que tinha um porquê disso daí. Mas e os sentinelas que foram aí levados à morte, tudo, que foram... Não isso. Tem aí uma coisa assim, em cima disso aí também, para a gente refletir? Posso comentar? Pode. Se você notar nos versículos, bem sutil, tem uma parte que fala que o Pedro achou que ele estava em sono. Não sei se você notou isso. Tá? Ele só percebeu que ele não estava sonhando depois que ele já estava lá da porta para fora. Tá? Então, a resposta que eu dei para mim mesmo, porque eu fiz a mesma pergunta que você. Eu, por exemplo, ninguém fugiu na história, né? Jesus não fugiu, o Paulo não fugiu, né? Ninguém fugiu. O Pedro fugiu? O Pedro não. O anjo que conduziu a situação para ele realmente ser liberto, porque ainda tinha algo para ser feito.
Tinha um propósito. Mas deixa eu ser chato, então. Seja. O anjo, ele não fugiu, certo? Mas o anjo foi lá e libertou ele. Mas aí o anjo não tinha que também ter interferido lá no mandante para esse pessoal não ter sido levado à morte? Não é um... Eu não sei. Mas eu fiz uma reflexão sobre isso também, o Iris, porque você tem toda a razão na sua dúvida, né? Porque realmente é uma dúvida. Mas aí nós perguntamos, eles foram levados à morte por algo que eles não tiveram culpa. Então, eles não têm que... Não vão levar consigo essa expiação para o futuro. E a morte? A morte é de todo ruim? Né? Então, às vezes, a gente fica pensando assim, tá, eles foram mortos. Mas e aí, a vida não continua? A vida que não é só um pequeno piscar de olhos na nossa trajetória? Será que para eles também não seria a libertação, essa morte? Assim como foi para o Pedro? Porque Pedro foi libertado, ele não fugiu. E para esses dois sentinelas, ou esses sentinelas, não sei se foram todos, não seria também a libertação? Então fica esse questionamento. Então, é porque eu, assim, como espírita, o meu pensamento a respeito disso, eu entendo, também não estou falando que eu estou certo, não, viu, gente? Isso aí é só pensamento. Eu acho que eles tiveram, na verdade, foi uma oportunidade de resgatar alguma dívida que eles tiveram no passado, então eles vieram para um resgate, aproveitar essa oportunidade para resgatar alguma coisa. É isso mesmo o que eu penso. Eu penso que os bons espíritos que provocaram a situação, eles tinham uma leitura perfeita do todo, né? E outro ponto também, até me ocorreu isso agora, eu não tinha pensado ainda. O Pedro ficou ali por algum tempo, foram uns dias, não foi? Eu não sei se a gente chegou a notar quanto tempo. Vamos imaginar que foi uma semana, 15 dias. Como que será que não foi esse convívio desses quaternos com ele por 15 dias? Né? Tem aí, fala o tempo? Não. Pela vibração, né? Mas, Tudo, porque você imagina quanta coisa o Pedro não conversou com eles. Ficava ali no corpo a corpo mesmo, postado um no outro. E a gente tem que lembrar que tudo ocorreu respeitando as leis naturais. O anjo sozinho, ele precisava de alguém para romper o cadeado. É que eles conseguem manipular os fluidos para isso, Soraya. Existe alguma colaboração ali, né? Existe a possibilidade de fazer o fluido materializar, existe transporte, existe um monte de coisa, entendeu? Porque eu penso que, de repente, eles podem ter colaborado mesmo. Aí pelo menos no texto fala que não diz, né? Eles estavam dormindo. Né? Que a hora que eles acordaram, eles também ficaram surpresos, né? Então, assim, a pergunta do Iris é importante mesmo, né? Para a gente não achar que os bons espíritos derrogaram todos os princípios morais que a gente vem estudando, né? Essas perícopes, assim, o Haroldo, né, que foi a que nós pegamos, ele achou como bem colocar a libertação de Pedro. Se vocês forem olhar em outras Bíblias, vai ter outro nome. Eu penso, quando eu olhei, eu pensei assim, a libertação, eu pensei assim, a libertação dos que estavam na prisão. Porque, no meu ponto de vista, a libertação foi para todo mundo. Ali. Foi tanto para Pedro quanto para os sentinelas também. Porque, com certeza, conforme o Ramon disse, eles tiveram ali um aprendizado de alguma forma, pelo tempo que eles ficaram com Pedro e pelo ensinamento que eles tiveram com a aparição desse ser espiritual lá. Então, eu acho que do desencarne deles, eles tiveram alguma consequência positiva disso. Você quer ver, por exemplo, eu acho que a gente não pode contar com o que eu vou falar aqui, nós encarnados com encarnados, mas, por exemplo, nada impede do indesdobramento os espíritos ter conversado com esses guardas, eles não têm consciência disso, mas ter conversado. Falado, eu vou libertar ele, vai acontecer isso, mas isso vai ser muito bom para o processo evolutivo de vocês vão contribuir com algo muito grande que está acontecendo na humanidade, vocês vão resgatar tal crime que aconteceu no passado, vocês topam. Nada impede de desdobramento eles terem concordado, embora eles não tenham consciência, né? Então, a possibilidade ali do plano espiritual agir no bem
é muito ampla. E aí fica difícil até da gente acertar qual foi, né? Foi fluido, foi sonambulismo, Tanta coisa. fica difícil, né? Mas por isso que eu sempre volto, assim, acho mais importante a gente analisar o que o símbolo ensina, entende? Porque aí a gente começa a querer muito, aí o historiador vai rebater, falando que você está falando não está certo, aí o outro vai falar outra coisa, aí o que nós temos de moral para aprender, né, no processo? Né? O que eu entendo é que o mundo espiritual não haja revelia e não haja sem planejamento. Nós humanos que fazemos as coisas meio não empurra, mas no mundo espiritual não há nada sem planejamento. Né? Havia um propósito maior. Organizado. É legal você ter falado isso, Meire, porque eu ia entrar num assunto agora, que assim, nada acontece sem que exista a vontade de Deus. Então, a gente pode entrar nesse assunto agora. Porque você mesmo já antecipou. Nada ocorre à revelia. Se existe alguma coisa sem planejamento, isso aí é de seres que ainda não conseguiram ainda uma certa evolução, faz as coisas sem planejamento. No mundo espiritual, ainda mais na falange do Cristo, tudo estava planejado. Então, esse não seria um caso diferente. E até eu vou pedir para a Soraya ler um texto aqui do Emmanuel que fala sobre a vontade de Deus. Para a gente comentar, pedir para vocês prestarem atenção e fazer um link com o que aconteceu. Vamos lá. Vontade de Deus. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nessa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho, a nosso respeito, já que a divina providência preceitua para cada um de nós saúde e não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, sempre falo nessa pauta, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor, que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, nos ensinou-nos a reafirmar em oração, Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Emmanuel. Que lindo. Perfeito, né? Muito bonito. Não é a nossa vontade. Fidelidade e comunhão, né? Essa lei que tudo preside, né? É interessante, tem uma parte que fala aí, se algo acontece, né? Dá uma lidinha. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor, que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Essa frase. Esses desajustes são arranjos nossos, porque Deus quer o bem de toda a sua criatura, né?
É, não é, Antônio? Tanto naquele momento, lá na prisão, para todos e para nós hoje, presentemente, aqui, ele quer o quê? Quer que nos ajustemos à sua lei de sabedoria divina. O que acontece com nós, algumas vezes? Nós falamos assim, não, eu quero é a minha vontade. Mas Deus falou, não, mas segue a minha aqui que você vai estar bem. Ah, mas eu quero é a minha. Aí você sai do caminho. E quando você sai do caminho, toda ação tem uma reação, você vai ter as consequências. E chega uma hora que a gente chega num obstáculo que chama dor. Aí nessa dor, ou a gente pode ficar ali bastante tempo, ou a gente pode pegar o caminho de volta para nos alinharmos à vontade divina. E quando a gente se alinha a essa vontade divina, as coisas começam a fluir. Ramon falou aí da retomada dele, né? De volta ao Espiritismo, e é muito bonito, porque a gente percebe que o caminho, às vezes, afastando de Deus, nem do Espiritismo, né? Das coisas divinas, nos traz essa dor, nos traz essa carência. E quando a gente retorna, parece que é uma fonte de água jorrando para a gente, né? O que vocês falam sobre isso? A gente tem que perceber aquilo que acontece com a gente e assimilar com responsabilidade, né? Às vezes nós somos muito reclamões em alguns momentos, né? Não sei vocês, mas às vezes quando a gente está em algum sofrimento, assim, a gente tem uma tendência de se achar vítima, né, das situações. E é importante a gente, na maturidade espiritual, que é um processo, né, de dia para a noite, que a gente perceba isso, né, como o que está acontecendo conosco, ao nosso redor, nós não somos vítimas, né, que nós temos os nossos acertos. E aproveitar essas oportunidades, porque, na verdade, são oportunidades, né, para que a gente possa trilhar a nossa jornada aí de uma maneira cada vez melhor. Né? Não se iludir também, porque às vezes a oportunidade passa e a gente acha que venceu aquela que não vai acontecer de novo, mas as situações que se representam muitas vezes de forma semelhante, alguma coisa quer nos dizer, né? A gente está precisando despertar, né? Que nem Pedro despertou, né, Ramon? O Pedro ali, acho que ele é mais um personagem do símbolo. Né? Esse despertar do Pedro. Acho que ele já estava em outra experiência de sacrifício, de serviço, já estava em missão, né? Mas para nós é outra coisa. Né? Simboliza todo esse processo da gente sair do nosso lado ainda muito animalizado, materialista. Eu acho muito legal, o Emmanuel coloca aqui, né? Repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer. Interessante isso. Desfazer ou vencer a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus. Quer dizer, Deus quer que seja tudo de bom para a gente, conforme a gente viu aqui em todos os comentários que ele fez anteriormente. Agora, para a gente conseguir atingir isso que ele quer, a gente tem que se ajustar às leis que ele deixou gravadas na nossa consciência. Para se ajustar, a gente tem que mudar o que a gente tem que mudar em nós e reparar o que a gente já fez de errado. E aí é um processo muito educativo, muito bem arranjado, e o que atrapalha ele é a nossa rebeldia. As coisas acontecem, a gente fica revoltado, a gente se cega, e a gente faz até um negacionismo interior. A gente nega assim, se Deus permitiu isso aí, tá errado. Eu tô falando de mim, isso acontece comigo o tempo todo. A gente vem aqui, né, tudo muito bonito. A hora que a coisa aperta lá no meu dia a dia, eu fico bravo, fico irritado. A gente esquece. Eu esqueço. Todo mundo. Mas aí depois pega e fala assim, precisa lembrar, né? Precisa lembrar que o Papai do Céu tá velando, né? O anjo da guarda tá aí também. Você já te ajudou tantas vezes, por que será que agora as coisas estão acontecendo assim? Né? Então é porque tem um motivo importante, né? Para aprender, para construir, né? Com certeza. E aí a gente tem que aprender a ler isso. E tem uma coisa bonita aqui.
Tem uma coisa interessante aqui, é que, assim, o Pedro, ele está dormindo, mas há um chamado assim, levanta-te, né? Há todo um movimento. Levanta-te, depressa. Que aí depende dele. Que depende dele, né? Então, assim, aí ele faz, tipo, se prepara, se veste, né? Pega a capa. Pega a capa, sandálias. E, assim, ele não sai de lá por um passo de mágicas, ele vai vencendo obstáculos, né? Passam pela primeira, depois pela segunda guarda. Então, a gente vê que o simbólico aí, né? Então, é bonita essa passagem, assim, primeiro desperta, né? Levanta, te prepara, né? Esteja pronto. E aí você segue um caminho que vão tendo obstáculos, né? E ele vai vencendo esses obstáculos até que ele consegue sair. Então, eu acho que isso é um processo interior muito É um processo, profundo, justamente. né? Processo interior, muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Jô, você ia fazer um comentário? Rapidinho. Não, Mas- é só comentar mesmo, assim, em relação ao que o Ramon, assim, relatou pra gente, né? Que eu acho, assim, que realmente, assim, às vezes questionar não está errado. Ele teve aquele tempo de questionamento, né? Mas aí, quando foi acontecendo aquelas coisas ruins, tal, no caso, estava chamando a atenção, né? Eu vejo, assim, como, às vezes, a gente tem que realmente ficar atento a esses sinais, né? Que no caso da Soraya também foi um aviso através de sonho, a gente prestar atenção. Então, a gente, né, tem que ter essa lucidez de não ficar, assim, ficar mais atento, né, ter as coisas, procurar estar sereno mesmo, para ficar atento a esses sinais. Então, quer dizer, aquele era um momento que o Ramon estava sendo chamado para o retorno, né? Então, assim, isso acontece muito com a gente, eu acho, né? E em falar de coisas que a gente passa, realmente, assim, tudo é pedagógico, né? Tudo faz sentido. A gente que às vezes é imediatista, às vezes não, a maior parte do tempo é imediatista, né? E muitas vezes a gente realmente vê, está dentro do problema, e às vezes é uma auto-obsessão mesmo, né? Só isso, obrigada. É verdade. A Soraya comentou num determinado momento que às vezes você tem que dar um tempo para as coisas acontecerem, né? E é interessante isso, mas também tem outro lado, às vezes a gente é muito conformista, a gente dá muito esse tempo. Não pode ser um tempo. Tem que ter a sabedoria de entender o jeito. Porque, assim, a gente tem que ter a vontade também, tem que ter ação, né? Você tem que fazer a sua parte. Foi o que você disse que aconteceu com Pedro lá. Ele precisou se levantar, ele precisou colocar a sandália, então ele precisou seguir aqueles processos lá. E com a gente é assim também, porque essa transformação depende da gente. A espiritualidade vem e fala, tô aqui. Aí você fala assim, eu também. Então vamos caminhar junto. Né? Porque eles não vão pegar e vão te empurrar. Você vai ter que fazer o esforço de dar um passo, dar outro passo. Ele não carregou Pedro no colo. De novo, né? Porque no começo do livro, o Publius teve um sonho que ele lembrou quando ele foi o Publius Lentulus Sura, que ele tinha cegado um monte de gente, que ele tinha mandado matar um monte de gente. E aí ele recebeu já ali um aviso, né? Depois ele encontrou com Jesus outra vez, né? E aí não teve jeito. Ele não levantou, ele não saiu da prisão. Ele estava na própria mente dele. Precisou de mais tempo. E aí cabe a nós agora analisarmos cada um na própria vida como é que está esse processo de levantar, de pegar a sandália, de pôr o manto, né? Como se fossem fases, né? Etapas, né? Que você vai... Vence a primeira guarda. Você vai passar, vence a primeira guarda, vence a segunda guarda, passa por uma porta, passa por outra porta. Você chega no pórtico da oração, olha que bonito isso que você está trazendo, né? É como se você chegasse no pórtico onde a sua fé agora já está um pouquinho mais estruturada, né? Muito legal isso. Bacana. Porque quando a fé já está mais estruturada, e você se vê diante dessa rebeldia nascendo dentro do peito, aí você fala assim, bom, senhora rebeldia, eu já te conheço, eu já sei que você é minha amiga e mora aqui dentro de mim, mas eu também já tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, então vamos dar as mãos, vamos rezar junto, e vamos deixar, que agora é hora de deixar as coisas acontecer um pouco,
né? Vamos procurar prestar atenção. Até chegar o momento que falar assim, ó, tá bom, você foi minha amiga e chegou até aqui, mas agora tá o momento da despedida. Se prender dela, né? Que é o momento, é igual o foguete quando vai para a Lua, ele sai cheio de coisa, ele vai solta uma coisa. Aquilo lá ajudou ele a crescer, mas ele solta outra. E ele vai subindo. A hora que chega na atmosfera, ele chega só naquela parte principal. E ele já está lá em cima. Com a gente é assim, às vezes a gente precisa aprender com todos esses defeitos que nós temos. Mas chega uma hora que a gente vai ter que se libertar. E vai ter que alcançar o voo. Né? E é esse momento que a gente vai fazer verdadeiramente a vontade de Deus. E é isso que ele espera da gente, né? Fazer realmente a vontade dele. É um percurso, é um processo. Conforme Pedro saiu da prisão, nós vamos sair também. Leva um tempinho, mas temos que conseguir, né, Fabiano? É isso aí, assim seja. Assim Estamos seja. aguardando para isso. Depende de nós. Só depende de nós. Temos que ter essa ação de, né, também não se conformar e ficar sentado esperando que tudo se resolva, né? A gente precisa fazer força também no esforço da ação, né? Sim. Vou dar um texto rapidão. Opa, A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pela dúvida do hábito e repetidas experiências no plano material. Aí ele fala aqui, ó, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Se a gente não fizer aqui no foguete, nós não vamos entender o que Deus está querendo. Não. E nós vamos ficar aí reclamando. Sempre penso, Ramon, que o estudo é muito importante, porque às vezes nós estamos aqui pegando, né, combustível, mas chega amanhã, a vida começa, amanhã nós temos nosso trabalho, nós temos nossa dificuldade, mas o importante é que o que a gente está estudando aqui vai ressoar no nosso interior, no nosso íntimo. Então, de repente, se a gente não tem essa luz, a gente pode fazer com que essa faísca acenda. E o nosso comportamento vai ser melhor do que se ele fosse anteriormente. E é uma construção, até chegar a um ponto que isso realmente vai ser uma luz dentro de nós. E tudo vai ser diferente, né? Mas para que o fogo possa ser grande, ele tem que começar pouquinho. E a gente tem que alimentar ele, né? Essa luz que é a vontade divina. Então, eu acho que o estudo tem esse papel de fazer essa faísca tomar um pouco de volume, né? É legal que o Armando até fala uma das frases aqui, antes daí que você está falando, que o avanço intelectual e moral não acontece sem escolhas. Escolha. Né? Que você falou, né? O dia que eu li isso daí, eu falei, mas caramba, não é só ler um monte de livro? A parte moral eu já sei que é difícil, mas o estudo não é só ler um monte de livro, é escolha. Né? A escolha de ler, a escolha de pôr em prática, porque aí os olhos abrem e se enxerga tantas outras coisas depois disso que você falou. É que a escolha nos tira, né, da condição de ser conduzido. Né? Quando você escolhe, você está... É ali que se expressa o seu amadurecimento mesmo, né, espiritual, porque você vai arcar com as consequências dessa escolha, seja boa, seja ruim, mas vale a pena, né? A gente vai fazer várias escolhas erradas, mas a gente vai fazer muitas certas. E com o tempo a gente vai fazendo mais certo. Temos que ser o protagonista da nossa história, né, gente? Exatamente. Pessoal, já estamos no horário. Passou rapidão, né? 1h30, assim, voou. Eu vou pedir para o chefe fazer a prece para nós. Pode ser, chefe? É o Antônio mesmo. O Antônio vai fazer a prece para nós. Eu sou só um estagiário. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, pelas luzes
pelas inspirações que envolvem este grupo, na decodificação da mensagem superior que o Evangelho nos traz. Decodificação que vai nos esclarecendo e nos preparando para a vivência no cotidiano das relações em que convivemos com os nossos amigos, parentes, família, em qualquer situação. Que tudo isso possa nos fazer melhores em ação, em amor pelo nosso semelhante. Que Jesus nos ilumine e nos ampare. Que assim seja.